Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão, nós estamos nos preparando para o grande centenário da Legião de Maria e estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff. É possível que o extremo esgotamento nervoso provocado por essas preocupações contribuísse para a grave doença de Frank. Alguns meses mais tarde, sofreu um ataque. Prometera dar uma palestra na manhã de segunda-feira aos estudantes de ciências sociais da universidade. De manhã, sentiu-se doente, mas teimou em ir à missa. Em seguida, viajou de ônibus. Quando desceu do ônibus, sentiu-se muito fraco. Felizmente, viu um homem do lar Estrela da Manhã, a quem pediu para ajudá-lo a caminhar. Chegou à universidade e começou a conferência. Ao fim de 10 minutos, pediu licença para interromper a palestra por uns instantes. De fato, porém, foi incapaz de retomá-la. Blatnaid, cujo pai era um grande amigo de Frank, estava presente entre os assistentes. Alarmada com o estado de Frank, colocou-o no carro e levou-o para casa. Na manhã seguinte, lutou para sair da cama e, com o auxílio de uma bengala, caminhou até a igreja dos Capuchinhos para participar na Santa Missa. Depois desta, regressou a casa, mas ao entrar no lar Regina Celi, caiu por terra. Levantaram-no com cuidado e o deitaram num divã. A senhora MacDonald, governanta da casa na ocasião, pensou que estava morto. Lentamente, porém, Frank adquiriu a consciência. O telefone tocou na casa do Dr. Monaghan, em Navan. O doutor, que estava casado com a irmã de Frank, recebeu a notícia da situação do cunhado e partiu imediatamente no seu carro com a esposa, Sarah Geraldine, e levou-o para Navan. Segundo a opinião do Dr. Monaghan, Frank sofrera provavelmente um leve ataque, provocado por um esgotamento total. Prescreveu-lhe um período de descanso absoluto. Frank ficou 5 meses em Navan com a sua irmã e o marido, retemporando as forças e procurando readquirir um pouco da sua antiga força e energia. Tinha então 75 anos. Numa determinada fase da doença, o Dr. Monaghan verificou que Frank tinha tendência para dormir longas horas e ficou alarmado. Pensou que Frank poderia estar caindo em coma, como a que procedeu à morte. Levou-o ao Mater Hospital de Dublin, onde foi submetido a um exame médico completo e minucioso. Durante a estadia no hospital, Frank levantava-se decididamente da cama todos os dias para participar na Santa Missa. A missa fora sempre o centro da sua vida e a comunhão o seu alimento diário. Segundo os cálculos humanos, seríamos levados a pensar que Frank agradaria mais a Deus ficando na cama, tendo assim maiores possibilidades de recobrar a saúde. Afinal, não estava em jogo a sua vida? Havia, porém, muito tempo que Frank se exercitava a pensar um nível diferente ao nível da fé, e não tinha qualquer escrúpulo em proceder daquela forma. Além disso, era um combatente. Na sua vida, passara por muitas situações difíceis, com a fé viva e nada mais. Movimentara-se até os limites da resistência. Esforçara-se por abrir caminho através de várias crises por que passara. Seria inconcebível que mudasse agora a sua maneira de agir. Providencialmente para ele, nessa ocasião,
Havia alguns sacerdotes no hospital como pacientes que celebravam a Santa Missa num pequeno corredor que lhe servia de capela. Deste modo, Frank pôde participar diariamente na missa e receber a Sagrada Comunhão. Mal tinha forças para se arrastar até lá. Enquanto Frank esteve a restabelecer a saúde em Navan, em casa da irmã Sarah Geraldine e do seu marido, Dr. Monahan, o sacerdote local, Padre Herbert, trouxe-lhe diariamente a Sagrada Comunhão. Constituía para Frank uma grande consolação que ele agradecia imenso. Uma manhã, Frank estava tão fraco que o Dr. Monahan ficou deveras preocupado. Quando o Padre Herbert chegou e lhe deu a Sagrada Comunhão, o Dr. Monahan chamou-o para o outro quarto e disse-lhe: Padre, o estado de Frank é muito fraco. Julgo que devia ser ungido. Nesse caso, não há que demorar. Vou até em casa e regresso mais tarde com os santos óleos. Frank tem conhecimento do estado em que se encontra? Penso que não. De fato, não tinha a mínima ideia de que estava tão doente. Quando o Padre Herbert apareceu mais uma vez no mesmo dia, ficou muito surpreendido. O Padre Herbert conversou amavelmente com ele por alguns momentos. Não sabia bem como comunicar a Frank que viera para ungí-lo. Muito timidamente começou a explicar-lhe o novo pensar da Igreja sobre o sacramento da Santa Unção, que era um sacramento dos vivos e não devia ser relacionado automaticamente com os moribundos. Lentamente fez-se luz em Frank. A sua reação foi calma e prática. Pensou consigo: afinal, a verdade é simples, vou morrer. Para grande alívio do Padre Herbert, Frank disse: Padre Herbert, se deseja ungir-me, estou aqui. Não tenho medo. O sacerdote exprimiu a sua felicidade por uma tal compreensão e resignação. Sr. Duff, disse-lhe, o senhor sabe que algumas pessoas têm certo receio. Eu não ficarei muito contente se achar que devo ser ungido. E o Padre Herbert, sem mais, passou a administrar-lhe o sacramento da Santa Unção dos doentes. Era Quinta-feira Santa. Quando o sacerdote se retirou, Frank ficou sozinho, entregue aos seus pensamentos. Mais tarde, quando recobrou a saúde, descreveu os seus sentimentos nesse momento. Senti-me extremamente dominado por uma profunda felicidade. Não pensei nos aspectos superiores da mesma. Fiquei paralisado de alegria ao pensar que ia juntar-me à minha família. Podia ver cada um dos seus membros à minha espera. A alegria que senti foi tão grande que, depois de recuperar a saúde, rezei muito para que, quando o meu tempo de morrer chegar de fato, a ocasião não seja menos promissora, que eu não tenha medo e fique radiante com a mesma alegria. Estimados irmãos e irmãs, todos nós um dia vamos partir deste mundo. Todos nós vamos ao encontro de Deus. E nós, legionários, devemos ficar muito contentes, porque esse é o dia mais bonito da nossa vida. O nosso encontro com o Pai, com Jesus, com Nossa Senhora. Então, quando a idade chega, quando a enfermidade também começa a aparecer, que nós possamos ter essa fé que Frank nos ensina em acolher o sacramento da unção dos enfermos. Que nós possamos também cuidar bem de nossa saúde. Claro, nós não vamos viver eternamente neste mundo, mas precisamos, enquanto nele vivermos, cuidar de nossa saúde. Cada legionário deve fazer o possível para ter uma saúde boa, para poder fazer seus trabalhos legionários, cumprir suas funções legionárias nas reuniões, enfim. É cuidando da saúde que nós vamos poder prestar um serviço eloquente a Deus, nosso Senhor.
Mas, quando o nosso momento chegar de dizer adeus a esse mundo, que nós possamos ficar felizes, porque vamos nos encontrar com os nossos entes queridos, como Frank pensava. Mas mais ainda, vamos encontrar com Nossa Senhora e olhar para aquele rosto terno e amável, e por ela e por suas mãos sermos levados e apresentados ao seu divino Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Isso vai ser muito lindo de se ver. Eu termino imaginando, né, como foi lindo o encontro de muitos dos nossos legionários com Nossa Senhora e ela levando-os um a um até Jesus e Jesus os acolhendo, porque uma apresentação tão ilustre, digno de um verdadeiro combatente, digno de alguém tão valente, Jesus certamente se levantará para nos acolher de pé e nos abraçar, dizendo: Vinde, bendito de meu Pai. Salve Maria!